Glória a Deus. Então vamos dar início à palavra do nosso Deus, a mensagem da palavra do nosso Deus para nós nessa manhã abençoada de domingo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é o primeiro dia do mês de dezembro de 2024. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por esse dia que o Senhor preparou para nós, um dia agradável, um dia já com alguma chuva. Muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor preparou. Louvado seja o nome do Senhor. E especialmente estamos alegres porque estamos na tua presença, Senhor, na tua casa, para buscar a tua face, para buscar a tua presença, para para adorar ao Senhor, para entoar cânticos, louvores ao teu santo nome. Louvado é o nome do Senhor, glória a Deus. E também, meu Deus, para ouvir a tua palavra, meu Deus, porque como diz as Sagradas Escrituras, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui também para nos alimentarmos do Senhor através da sua palavra, meu Deus. Alimenta o meu espírito, alimenta o espírito de cada um dos presentes, alimenta o espírito de todos que vão em outra oportunidade, através dos canais da internet, ouvir essa mensagem para a glória do teu nome, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor. Fala comigo, fala conosco, me capacita, me usa como instrumento, Senhor, da tua ideologia, declare da tua vontade, para a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos ler inicialmente no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 10, versos de número 25 a 28. Lucas 10, 25 a 28 nos diz assim o nosso Deus na sua palavra: certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha só, uma pergunta muito importante, talvez uma das mais importantes que nós precisamos fazer, que todo homem precisa fazer em um determinado tempo, um determinado momento da sua vida, antes, é claro, de saber a resposta. Se é que nós ainda não sabemos, devemos fazer essa pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? O que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Amém? Glória a Deus. Então, nós queremos ressaltar nessa manhã a importância de nós não só conhecermos as Escrituras Sagradas, como temos falado repetidamente, mas também de sabermos interpretá-las, compreendê-las corretamente. Olha só como Jesus responde: respondeste corretamente. Ele poderia ter dado uma resposta, mas uma resposta incorreta. Então Jesus aprovou aquela resposta daquele mestre da lei, daquele advogado da lei. Logicamente não se comparava ao conhecimento e à autoridade do Senhor Jesus, mas tinha conhecimento da lei, ou seja, da parte do Pentateuco, a lei de Deus para Moisés, conhecida como lei mosaica. Nós sabemos que o Novo Testamento, ele em grande parte, traz em grande parte explicações, instruções, orientações práticas, correções de interpretações daquilo que foi ensinado
que nós conhecemos hoje como o Velho Testamento. A lei, os profetas, os salmos, enfim, os livros históricos, toda a parte que compõe o Velho Testamento, que é conhecido como o Velho Testamento. Então, algumas coisas Jesus mudou, e o que ele mudou, ele fez questão de deixar claro. Ele diz assim em algumas poucas passagens: um novo mandamento vos dou, um novo mandamento vos dou, inclusive sobre a questão do amor, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E ele resumiu, inclusive, toda a lei e os profetas a esses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Por isso que Jesus aprovou então aquela resposta. Mas o propósito principal da nossa mensagem para o dia de hoje é, como dizíamos, dar ênfase na importância de nós conhecermos bem as Escrituras Sagradas, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e também de fazermos uma correta interpretação dos textos bíblicos. O que nós vemos na prática, na experiência que já temos, nós observamos que muitas vezes as pessoas citam versículos, elas pinçam versículos isolados, e elas muitas vezes citam esses versículos sem compreender com exatidão, com precisão, o significado de tais versículos. Muitas vezes podem até, pela misericórdia, pela graça de Deus, usar de forma correta, dar a interpretação e ter o entendimento correto quando se faz esse tipo de colocação, tem esse tipo de entendimento. Mas na grande maioria das vezes esse tipo de interpretação pode conduzir a um equívoco, a um engano, a um erro. E se você aprende errado, você não só aplica de forma errada na sua própria vida, como você também vai transmitir de maneira errada para as pessoas. Por exemplo, existe um versículo na Bíblia que é muito comum as pessoas usarem de forma imprópria, que é aquele versículo que está em vamos localizar aqui, Filipenses, vamos ver aqui se é Filipenses 4, verso 3, verso 13, vamos ver aqui se está correto o endereço, a localização, isso mesmo. Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4, 13. Qual é o sentido, qual é a interpretação usual que as pessoas que citam esse versículo dão? Qual é o entendimento que elas têm? Como que elas entendem e como que elas querem aplicar esse versículo? Tudo posso naquele que me fortalece. Olha, eu posso fazer todas as coisas. Olha, eu tenho condições de fazer todas as coisas. Eu tenho condições de realizar todas as coisas. Eu tenho condições de conquistar todas as coisas através de Deus. Mesmo que ela considere que ela depende de Deus, ainda assim há um equívoco. Por quê? Porque para nós compreendermos corretamente uma passagem bíblica, não só um versículo, mas como uma passagem bíblica, nós precisamos analisar o contexto em que aquela menção, aquele versículo, aquela passagem está inserido. Qual é o contexto? Então, existe um comentário, quando se trata de interpretação bíblica, que é muito usual, que o texto fora do contexto se torna um pretexto, ou seja, eu pretendo usar aquele versículo para defender a minha opinião, para defender a minha posição, para, quem sabe, até convencer alguém de que eu estou certo, na minha maneira de interpretar, na minha maneira de pensar. Então esse, por exemplo, é um versículo que na grande maioria das vezes ele é utilizado dessa forma: eu posso todas as coisas. Não, em Jesus eu
sou mais que vencedor e eu posso todas as coisas. Amém, em parte está correto, mas em parte. Por quê? Porque vamos analisar o contexto. Então vamos ler aqui os versos, a partir do verso número 11 de Filipenses 4. Não vos declaro, isso é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Filipos, os filipenses, os habitantes de Filipos, uma cidade da Grécia. Não vos declaro isso, melhor dizendo, por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Olha, não vos declaro isso por estar necessitado, ou seja, eu não estou necessitando de nada, eu estou declarando isso porque eu aprendi a viver contente, em outra versão, ou satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar em fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Então, o apóstolo Paulo, é nesse contexto que ele menciona o versículo. Aí ele vem no 13, concluindo: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu aprendi a estar contente, eu aprendi a viver feliz, independente da situação, independente das circunstâncias. Se eu tiver com alimento, se eu estiver bem alimentado, tiver fartura na minha mesa, eu estou feliz, eu estou contente. Se tiver falta de alimento, se eu tiver escassez ou falta de alimento, eu também aprendi a ser contente, a estar feliz. Esse é o contexto. Sobre toda e qualquer situação ou circunstância, se tem alguém se eu tenho amigos à minha volta, próximo de mim, me ajudando, eu estou contente. Se eu não tenho, eu também estou contente. Mas como assim? Que aparente contradição é essa? Quando nós temos uma aparente contradição, nós temos uma dificuldade de interpretar corretamente. Então, o que nós precisamos compreender? A alegria de Paulo, a felicidade de Paulo, o contentamento de Paulo, a satisfação de Paulo não estava na situação, nas circunstâncias, nos bens materiais, mesmo que fosse alimento ou a falta de alimento. Ele aprendeu a estar contente porque ele tinha comunhão com Deus, ele aprendeu e experimentou o amor de Deus por ele, o cuidado de Deus por ele, sabendo que em todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus me permitir passar por alguma enfermidade e for necessário que eu passe por tal enfermidade por vários motivos ou por algum motivo, segundo Deus, não como consequência de pecado, é para o meu bem, será para o meu bem. Se eu passar por uma crise qualquer financeira ou familiar, enfim, qualquer situação adversa e for uma permissão de Deus, a minha vida não for consequência de pecado continuado, eu tenho que compreender que isso será para o meu bem. Eu preciso ter esse entendimento, não só por conhecer as Escrituras que nos declaram isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, entender isso corretamente, mas também ter essa convicção de fé, ter essa confiança em Deus de que se Ele está permitindo acontecer alguma situação adversa comigo na minha vida, é para o meu bem. Se tem, por exemplo, alguém que testa a minha paciência, isso também contribuirá para o meu bem, para que eu ame mais tal pessoa, aprenda a amar as pessoas, independente se elas estão me agradando ou se elas estão me desagradando. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí sim, nós, quando aprendemos a confiar e a depender totalmente de Deus, nós poderemos falar: tudo posso naquele que me fortalece. Mas não é que eu posso fazer qualquer coisa, não é que o que eu decidi fazer, não, eu quero comprar, vender e
fazer acontecer. E eu tenho condições de fazer isso, eu posso fazer isso porque tem esse versículo na Bíblia que me diz que eu posso todas as coisas, que eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é esse o contexto, não é isso que está dizendo essa passagem bíblica, não é essa a mensagem, não é essa a interpretação correta. Amém? Então é por isso que é muito importante nós aprendermos a examinar as Escrituras. Em primeiro lugar, conhecer, porque para examinar alguma coisa o primeiro passo é conhecer. Então eu preciso ler a Bíblia, eu preciso me alimentar da palavra, conhecer a palavra, ter a minha mente renovada, transformada pelo conhecimento da palavra. À medida que nós vamos lendo e orando, a palavra de Deus ela vai produzindo efeitos em nós, ela é viva. A palavra de Deus tem poder porque ela representa o próprio Deus. E quando nós nos dispomos a obedecer a Deus, a seguir os ensinamentos, as instruções, a sermos guiados pelo Espírito Santo, nós receberemos de Deus a capacitação, o entendimento, a iluminação, o discernimento para compreendermos aquilo que Deus está nos ensinando, que Ele quer nos ensinar, que nós precisamos aprender. Amém? Veja agora em outra passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, quando nós vamos ler a passagem toda para contextualizar bem. Vamos ler do 29 até o 35, Atos 8, de 29 a 35, nos diz assim a palavra do nosso Deus: e aconteceu que o Espírito, está em letra maiúscula, primeira coisa, se eu não entender que quando está na Bíblia está escrito Espírito, se referindo ao Espírito Santo, a letra maiúscula significa o Espírito Santo. Se tiver em letra minúscula, significa o meu Espírito, o seu Espírito, o nosso Espírito. Amém? Então são essas coisas que fazem parte da interpretação. Está em letra maiúscula, é um nome próprio, se refere a uma pessoa, indica que é um nome próprio. Todas as vezes que você vai escrever seu nome, a inicial do seu nome tem que estar em letra maiúscula. Por quê? Porque indica um nome próprio, um nome seu, que é seu, próprio da pessoa. Amém? E aconteceu que o Espírito disse a Felipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Felipe, olha lá, o nome de Felipe está em letra maiúscula, e todo início de frase também tem que ser em letra maiúscula. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que está lendo? Ao que ele, o eunuco, respondeu: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo a passagem da Escritura, esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Em sua humilhação a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço-te que me esclareças sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou fala de algum outro? Ele não entendia, ele estava sem entender de quem a quem o profeta estava se referindo naquela passagem. E Filipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho. Então olha só, ali estava se referindo a Jesus. O profeta Isaías estava se referindo à pessoa do Senhor Jesus, como descendente de Davi, conforme a Bíblia mesmo diz, e que depois no sacrifício dele aconteceu realmente isso que estava profetizado, que ele foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. E foi isso que realmente aconteceu. Jesus, depois que ele foi ali preso e já condenado e
depois de julgado, condenado e encaminhado ali à sua execução, a execução da sua pena, que era a morte por crucifixão, ele nada falou, a não ser com Deus ali nos momentos finais e com aquele ladrão da cruz que estava ao seu lado. Então, cumpriu-se o que foi profetizado pelo profeta Isaías, mas o eunuco não tinha o conhecimento daquilo que havia acontecido com Jesus, porque isso já tinha se cumprido, embora não tivesse talvez escrito ainda, como parte do Novo Testamento, que foi escrito posteriormente, começou ali por volta dos anos 60, 70 em diante, que começou a circular, né, os escritos a respeito do que tinha acontecido com Jesus, mas de princípio os testemunhos era comum ali em Jerusalém, e ele estava voltando de Jerusalém para a Etiópia, que era a sua terra natal. Então era comum, todas as pessoas comentavam sobre o que havia acontecido com Jesus. Então, embora ele muito provavelmente já tivesse ouvido falar do que aconteceu, ele não conseguiu associar o que foi profetizado pelo profeta Isaías nessa passagem com a pessoa do Senhor Jesus. Então, o que Filipe fez? Tomando a palavra, ou seja, pegou a leitura que ele estava fazendo e começou por aquela mesma passagem a explicar-lhe, ou pregar-lhe, e depois pregou-lhe todo o evangelho, ou seja, tudo que tinha acontecido no ministério do Senhor Jesus, embora não tivesse escrito, mas Filipe tinha presenciado, tinha vivenciado, e o Espírito Santo também estava com ele ali para trazer à memória dele tudo que ele deveria falar. Então nós aqui compreendemos que é necessário aprender com quem já sabe, aprender com quem aprendeu antes de nós, mas aprender de quem tem realmente um bom conhecimento, aprender de pessoas que têm respaldo, que têm propriedade para ensinar de forma correta. E o melhor é que hoje nós temos muitas fontes de conhecimento. Eu não posso ficar, por exemplo, ou não devo ficar, por exemplo, apegado somente a uma mensagem que eu ouço de mim ou de um outro pregador. Eu posso e devo ouvir diversos pregadores. É claro que nós precisamos de ter critério quando nós vamos selecionar pessoas para ouvir. Nós devemos buscar pessoas que têm um gabarito, que têm um respaldo, que têm um reconhecimento dentro do nosso meio, chamado meio evangélico, que são pessoas conceituadas, consideradas mestres no ensino da palavra. Isso não significa que eu não possa ouvir a mim, que não tenho tanto conhecimento, ou que não se possa ouvir a um outro pregador, porque a cada um Deus usa de uma forma, e num momento, se você é membro desse ministério, dessa congregação, você vai se alimentar daquilo que Deus me der para transmitir para você, e você vai ser alimentado, e assim sucessivamente. Aonde você congrega, aonde você recebe o alimento espiritual, você está sendo alimentado por Deus. Basta que você abra o seu coração, ore e peça a Deus e queira receber do próprio Deus aquilo que o pregador transmitir, e que você talvez com a sua mente natural não tem condições de compreender corretamente. Se você tiver no coração esse desejo e tiver um mínimo de conhecimento da Bíblia como um todo, o Espírito Santo já terá material suficiente para transformar aquela palavra, aquela mensagem, aquele ensinamento no que você precisa, da forma como você precisa compreender. Ele trará a você, levará a você o entendimento correto, o discernimento. Por isso também que nós precisamos estar na comunhão, e é por isso que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não significa, como muitos dizem, que nós não precisamos ler a Bíblia, porque a letra mata. Não é esse o sentido, é outro versículo que muitas vezes é mal interpretado. Significa que se eu me ativer somente ao conhecimento literal, e não tiver fé, ou seja, não tiver no Espírito, não tiver em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, ele não trará a compreensão correta.
e essa palavra não vai se tornar uma palavra transformadora, uma palavra viva, uma palavra rema para mim. Vai entrar no ouvido e sair no outro. Talvez até eu grave, eu memorize o versículo ou alguma passagem, mas não fará sentido, não vai me transformar, não vai me constranger. O poder de Deus vem com a sua palavra, mas para quem tem fé nele e na sua palavra. O evangelho foi pregado tanto a nós como a outros, porém para eles não produziu efeito, está dito na palavra em Atos dos Apóstolos também. Então, para que faça efeito para mim, para você, para nós, é preciso que nós tenhamos fé em Deus e na sua palavra. Agora, eu preciso, por outro lado, examinar, comprovar se aquilo que eu estou ouvindo está realmente correto, se está realmente escrito daquela forma. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer, porque se eu não conheço, como que eu vou filtrar, como que eu vou comprovar que a pessoa está pregando de maneira correta, que a pessoa está ensinando de maneira correta? Então é lógico que o conhecimento ele é gradual, ele é gradativo. Nós vamos conhecendo pouco a pouco, mas se eu não tiver o interesse e não me dedicar, e não me empenhar, e não me esforçar para ler a Bíblia, para conhecer o que está escrito na Bíblia, como é que eu vou aprender? Aí eu vou incorrer no risco de aprender muita coisa errada, conforme eu disse, porque às vezes a pessoa que está ministrando, que está ensinando, que está pregando, ela também aprendeu errado e vai ensinar errado. Como é que você vai saber se o que ele está falando, o que eu estou falando está correto ou se não está? Aí entra a questão dos irmãos, dos crentes de Bereia, que foram considerados os mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles iam conferir. Paulo e Silas passaram um tempo ali com eles, ensinando, pregando para eles, ensinando as escrituras para eles, e eles iam conferir para ver se era aquilo mesmo que estava escrito, se o que eles estavam pregando, o que eles estavam falando, estava correto. Então é assim que nós devemos fazer. Por isso que quando você vem para a igreja, você tem que ter a sua Bíblia para conferir. Eu cito um versículo, eu leio o versículo, e você fica aí de braço cruzado, não vai conferir, vai ficar só ouvindo. E se eu estiver falando alguma coisa errada? Então você precisa aprender a conferir, a ler também, ouvir, não só ouvir, mas ler, conferir. Se você já sabe, glória a Deus. Se você não sabe ainda, vai conferir. Amém? Veja agora o que está em Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, verso 4. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 4. Porquanto tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Portanto, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Então, se nós queremos ter esperança que o problema irá se resolver, que a enfermidade será curada, que a circunstância vai ser transformada, se nós queremos ter essa esperança e essa confiança em Deus, nós precisamos obter isso também através das Escrituras, porque elas proporcionam isso. Olha só, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, ou seja, provém das Escrituras. O bom ânimo e a perseverança para nós esperarmos a tempestade acalmar, para nós esperarmos o tempo de Deus, o agir de Deus, e também nos posicionarmos de maneira correta dentro das circunstâncias, para que recebamos a vitória, recebamos a bênção, recebamos a libertação, recebamos a cura, recebamos a prosperidade, enfim, qualquer que seja a situação ou circunstância, como disse o apóstolo Paulo, nós precisamos aprender a permanecermos confiando em Deus.
contentes porque Deus é conosco. O que importa é que Deus esteja comigo, é que Deus esteja com você. E para que Deus esteja com você, para que Deus esteja comigo, eu preciso estar aliançado com Ele, eu preciso estar compromissado com Ele. Não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Isso não é só entre os iguais, só entre os homens aqui, não. É entre nós e Deus. Deus andava com Enoque. Olha só, ele andava com Enoque. Por quê? Porque Enoque era obediente a ele, porque Enoque concordava com ele. Agora, quem é que determina as regras de conduta, como que eu devo viver? Eu vou falar para Deus, não, Deus, eu vou fazer assim porque eu entendo que é assim que é bom, eu sei que é assim que é o correto. Ou é Deus que vai falar para mim, não, faça assim, ou não faça assim. Quem é que tem que obedecer? Não sou eu que sou servo? Não sou eu que sou falho e pecador? Não sou eu que sou humano? Não sou eu que sou um grãozinho de nada comparado com Deus? Ou é o contrário? Então é claro que nós temos que obedecer a Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus Altíssimo, Ele é o Santo, Ele é Ele é o meu dono, é o meu Senhor. A minha vida está nas mãos de Deus, dependo de Deus para respirar, para viver. Então é claro que nós precisamos aprender a obedecer a Deus, a seguir as instruções de Deus, para sabermos como é a forma certa de viver, e as Escrituras nos ensinam isso. Foram inspiradas por Deus para nos ensinar a maneira certa de viver. Então nós precisamos aprender ou reaprender, porque nós aprendemos muitas coisas de maneira errada, até o momento em que nós nos convertemos a Cristo e começamos essa nova caminhada, e agora temos o Espírito Santo para nos ensinar essa maneira certa de viver, para nos aconselhar, para nos instruir, para nos corrigir, para nos iluminar, para nos dar entendimento, compreensão de tudo que Deus quer de nós, de tudo que Deus tem para nós. Então imagina você que você pensa que Deus escolheu uma pessoa para você, você escolhe a pessoa e você entende que aquela pessoa está no propósito de Deus para ser o seu cônjuge, e você insiste, você vai e tudo e mais, não, mas é ele que eu quero, é ele que é o homem de Deus para a minha vida. Mas vamos imaginar que aquela pessoa já está compromissada com outra mulher. Como é que pode Deus escolher alguém para você que já está compromissado com outra pessoa, ou está namorando, ou está noivo, ou está casado? Se estiver só namorando, ainda paciência, quem sabe é um namorinho ali que começou, né, e que pode terminar. Mas se for um compromisso sério, especialmente se for casado, é claro que Deus jamais faria isso, porque para Deus o sim é sim, o não é não. Deus é acima de tudo, Ele é reto, Ele é justo. Eu estudei eu estudei lá, então como é que poderia isso? Não, eu ouvi porque Deus usou o profeta, a profetisa, não sei o que, e Deus já confirmou no meu coração. Conversa é essa, meu irmão? Conversa é essa, minha irmã? Meu Deus do céu, me ajuda, né? Deus não vai falar algo que é contra si mesmo, porque Deus é fiel a si mesmo, e Ele é fiel a si mesmo através da sua palavra. Como é que nós conhecemos a fidelidade de Deus? Através da sua palavra. Deus nunca vai contradizer a si mesmo, por mais que Ele te ame. Ele sabe que o que é melhor para você. Se Ele sabe o que é melhor para você, o que é correto para você, Ele não vai também, a despeito do seu interesse, da sua vontade, ir contra a instituição do casamento, sendo que isso foi designado por Deus para que o homem se unisse à mulher, mesmo que não seja com todos os rituais que hoje existem, e não há necessidade de tanta coisa que é feito mais para aparecer por outros motivos, mas a união do homem com a mulher foi estabelecida pelo próprio Deus para se constituir em família, para viver em família. Então Deus não vai agora atropelar a determinação dele para te abençoar porque você escolheu que é aquele homem que é o homem da sua vida. Misericórdia, irmão. Então
nós temos que atentar para Deus e a sua palavra. Deus é fiel à sua palavra, amém? Veja em 2 Timóteo, no capítulo 3, vamos ler dos versos 14 a 17. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Olha a importância de saber de quem nós aprendemos. Porque desde a infância sabes as sagradas letras ou escrituras que têm o poder para fazer-te sábio para a salvação. Olha só, as escrituras têm poder para nos dar entendimento, compreensão, discernimento e sabedoria para nos assegurar a salvação, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, porque tolo também não entra no reino dos céus, assim como covardes, como mentirosos não entrarão no reino dos céus. Nós estamos falando disso de quando a pessoa é contumaz, né? Quando ela vive nessa prática continuada de tais pecados. Então, tem o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Qual é o único mediador entre Deus e os homens, entre nós e Deus? É Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não existe outro mediador entre nós e os homens. É somente através de Jesus. Então, é mediante o conhecimento das Escrituras Sagradas que nós recebemos poder de Deus, até mesmo para a nossa fé aumentar, mas através de Jesus Cristo. A nossa confiança tem que ser na pessoa do Senhor Jesus, como sendo o nosso Senhor, o nosso dono e o nosso Salvador. Se nós não entregarmos nossa vida totalmente para Ele, o nosso coração não for inteiro dele, nós não teremos a Ele como nosso Senhor, porque ou você serve a um ou você serve a outro. Então, se eu sirvo a Deus, se eu sirvo a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, se Jesus é o meu Senhor, é o meu dono, eu tenho que fazer a vontade dele, eu tenho que agradar a ele, não é agradar a minha própria vontade, a minha própria carnalidade, ou de quem quer que seja, da minha esposa, do meu filho. Não, eu estou fazendo isso, eu estou assim, dando aqui contrariando a Deus nisso aqui, mas é porque eu amo muito meu filho e eu preciso fazer isso por ele, ou a minha esposa, ou o meu esposo, enfim, nada disso, irmão. Se você está fazendo alguma coisa que está contrariando a Deus, que está indo contra a vontade de Deus expressa na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, por mais que você ame a pessoa, isso não pode ser justificativo para você agir de forma errada, de acordo com o entendimento de Deus. É simples assim: ou você obedece a Deus e agrada a Deus, e aí Ele age em seu favor, e também em favor da pessoa pela qual você está querendo que seja alcançada, que seja liberta, que seja abençoada, ou então você vai padecer, você vai se decepcionar, você vai ficar frustrado. Verso 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus, no sentido genérico, homem e mulher, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Então, se nós queremos ser preparados por Deus, capacitados por Deus para a prática de boas obras, de boas ações, nós precisamos aprender as Escrituras Sagradas, porque elas é que vão nos ensinar a maneira certa de viver, vão nos ensinar as verdades que nos libertam, vão nos dar condições de lutar com as armas espirituais para vencermos o mal, para vencermos as tentações, para sermos corrigidos e ensinados e aprendermos a maneira certa de viver de acordo com Deus e a sua palavra. Glória a Deus. Então é isso que nós precisamos compreender. E aí nós temos também um assunto um pouco mais, vamos dizer, de natureza teológica, que é falar sobre
a interpretação, as formas de interpretação, a maneira certa, vários aspectos sobre a interpretação da Bíblia, mas nós não teremos tempo junto com essa mensagem, então nós vamos, já caminhando para o final, deixar para uma outra oportunidade essa parte do ensinamento que nós vamos trazer, da mensagem que nós vamos trazer e compartilhar com você sobre a hermenêutica bíblica, a exegese bíblica, amém? Uma outra oportunidade nós entraremos nesse aspecto da interpretação correta da Bíblia Sagrada, mas nós vamos ainda ler aqui, deixa eu me localizar aqui, a passagem, tem muita coisa aqui, mas vamos ver aqui. Misericórdia, cachorro. Nós vamos mencionar aqui, enquanto nós vamos localizando, a passagem em que Jesus foi perguntado sobre eles queriam fazer uma pegadinha com Jesus, né? E eles fizeram uma pergunta para Jesus, uma mulher que se casou com 7 irmãos, depois da morte, na vida eterna, quem é que seria o marido dela? Já que ela se casou, ela foi ficando viúva e foi se casando com os irmãos, porque fazia parte da lei, né? Que o irmão haveria, no caso de falecimento de um irmão, o outro irmão, o caso o cunhado, se casaria com a viúva, né? Até mesmo para cuidar da família e tal, a família do irmão. E aí Jesus falou: não, vocês estão enganados, porque lá ninguém se casa nem se dá em casamento, ou seja, falta de conhecimento. Então eles quiseram armar uma pegadinha para Jesus, porque isso estava na lei, que a mulher ficando viúva, o irmão, normalmente o mais velho, assumiria o lugar do falecido, e cuidaria da família, da viúva e dos filhos. E aí eles inventaram essa história, que a mulher foi se casando com todos os irmãos e todos foram morrendo, ela foi ficando viúva, e depois, qual deles é que vai ser o marido dela depois da morte? Aí Jesus falou: não, vocês estão equivocados, porque não haverá essa situação, não haverá casamento depois na outra vida. Ninguém se casa nem se dá em casamento, amém? Então olha só, o que está em Neemias, para finalizar a mensagem de hoje, livro do profeta Neemias, capítulo 8, verso 8, diz-nos assim a palavra do nosso Deus: leram o livro da Torá, lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender bem os ensinos e prescrições que ouviam. Leram o livro da Torá, lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender bem os ensinos e prescrições que ouviam. Então nós já vimos lá no início que Filipe perguntou: como é que você entende? Como é que você interpreta o que você está lendo? Ele falou: não sei, se não tiver ninguém para me ensinar, eu não tenho como saber. E aqui também nos relata nessa passagem, nesse versículo, que eles leram, né, Neemias e os demais lá, sacerdotes, leram o livro da lei para todo o povo, interpretando e explicando-o, a fim de que todos os habitantes da cidade, lá em Jerusalém, pudessem compreender bem os ensinos e prescrições que ouviam. Então, com o retorno dos exilados lá para Jerusalém, quando foram reconstruir, né, a cidade que tinha sido assolada, em grande parte destruída, eles então, num dado momento, teve essa situação em que eles foram
ensinados, porque muitos nasceram já no cativeiro e nem conheciam a Torá. Talvez ouviam falar uma coisa ou outra, mas não tinham conhecimento, não tinham entendimento e não sabiam interpretar corretamente. Tanto que diz aqui, interpretando o livro da lei, né? Interpretando-o e explicando. Então, para nós ensinarmos, nós temos que saber interpretar da maneira correta. Para nós praticarmos, nós temos que interpretar de maneira correta o texto bíblico. Em primeiro lugar, começa pela interpretação literal. O que está escrito? Eu não posso distorcer alguma coisa que está escrita na Bíblia. Eu não posso acrescentar nada além do que está escrito. Eu não posso omitir, retirar nada do que está escrito, senão muda o sentido, muda a interpretação, e aí se torna um erro. Veja, Satanás, quando tentou Jesus lá no deserto, ele usou versículos da própria lei, das próprias escrituras, mas a interpretação estava errada. Jesus não contestou os versículos em si, quando ele falou: não, dá ordem aos seus anjos, atira-te daqui abaixo, porque está escrito que dará a ordem aos seus anjos a teu respeito. Então, aí Jesus falou: não, mas espera aí, tá realmente escrito isso? Tá, porque Jesus não contestou, tá lá na Bíblia, no Salmo 91, mas porém Jesus falou: não, mas não tentará ao Senhor seu Deus. Ou seja, eu não vou pular daqui porque está mandando pular, porque eu posso dar ordem aos anjos a meu respeito, porque eu não vou tentar a Deus, eu não vou tentar o Pai. Por que eu vou fazer isso? Para mostrar que eu tenho poder? Isso é tentar a Deus. Se eu tenho dons de Deus, sou usado até com o poder de Deus para alguma coisa, mas eu me orgulhar disso e eu pensar que sou eu que estou fazendo, que eu tenho poder para fazer tais coisas, eu estarei confrontando a Deus, eu estarei me exaltando diante de Deus, estarei tentando a Deus. Então eu tenho um dom, por exemplo, de orar para uma pessoa e ela ser curada, e graças a Deus muitas vezes isso acontece, nem sempre, mas muitas vezes acontece, e eu pensar que isso é de mim